era um microsite, com a minha fotografia com os cartões de crédito e com uma bata vestida e com um formulário de pedir um número de telefone e um e-mail. E depois, a partir daí, era tudo em papel. E à moda antiga pedir documentos por e-mail, aquelas coisas. Não se usa e-mail no Doutor Finanças. Hoje é tudo feito dentro da área pessoal do cliente. Portanto, foi um caminho que nós fomos fazendo até hoje. Ou seja, boa parte da inovação está dentro dessa transição digital que tanto se fala hoje, não é? Óbvio, Que vocês têm vindo a fazer, ou seja, é a nível de processo interno. E imagina então que seja aí, e como já disseste há pouco, vocês vão estender ou estão a estender também para a criação de departamentos de Business Intelligence e de Business Technology. Imagino que tenha a ver com precisamente todos os dados. Um processo ainda mais inovador. Exato, imagino que tem a ver com dados, não é? Ou seja, vocês recebem, entre outras coisas, mas vocês recebem provavelmente toneladas de dados, não é? Só não são toneladas físicas porque estão algures na nuvem, mas será uma quantidade de informação, imagino eu, com a qual lidam, e como dizias há pouco, só os processos de acreditação obrigam uma informação quase infinita. Imagino que esta transformação, estes novos departamentos tenham a ver com isso, não é? Com extrair melhor informação dos dados que vocês já têm internamente, não é? E cada vez é mais importante, aliás, eu diria até decisivo, para nós e para todas as empresas no mercado, conhecer o cliente, não é? O cliente de hoje é totalmente diferente quando nós iniciámos isto em 2014, não tem nada a ver. Portanto, nós hoje assistimos ao mundo inteiro a olhar para dados. Portanto, quanto mais nós em Portugal também começámos a fazer esse caminho, já muita gente a fazer, como é óbvio, melhor serviço nós vamos dar, porque ao final do dia, quem nos mede, se faz sentido ou não, como é que o nosso negócio se pode esperar e continuar a crescer ou não, é o cliente. Portanto, o nosso foco tem que estar completamente nele. Se a experiência que ele quer for diferente daquela que eu lhe estou a dar, então eu tenho que perceber isso rapidamente. E isso eu percebo também através dos dados e dos departamentos que estamos a criar e onde vamos investir muito. Nós estamos muito investidos no futuro. Queres revelar algumas das coisas que possam estar a preparar? Algum exemplo mais concreto? Para, bem, se é que uma parte destas tecnologias serão internas, não é? Imagino eu, como dizias, e bem, para conhecer melhor o cliente, toda a pegada no fundo que o cliente faz dentro daquilo que é a vossa plataforma. Mas daqui vão-se extrair novos simuladores, novos serviços para o cliente nesta aposta nestes novos departamentos. Vai surgir algo diferente daquilo que as pessoas que já conhecem e as que não conhecem e que vão passar a conhecer agora e vão procurar seguramente, que estão habituadas a ver no vosso site? Sim, olha, nós não temos medo de errar. Eu digo isto porque nós não medo de errar, é medo de tentar cada vez ajudar mais gente. Estamos agora em piloto, criámos a DF Energia, onde estamos a ajudar também as pessoas em termos de janelas, eficiente, e em termos de pegada ecológica também a ir por esse caminho. Vamos no próximo ano também entrar na área dos investimentos. Vamos provavelmente no primeiro trimestre, provavelmente não, com toda a certeza, ter o primeiro produto do Doutor Finanças, com a marca Doutor Finanças. Ou seja, estamos a fazer várias coisas à volta do universo do Doutor Finanças, que os dados, como é óbvio, nos vão nos permitir a fazer um melhor caminho, a fazer um caminho que faça mais sentido e que as pessoas o queiram, não é? Mais que tudo, a conhecer melhor o cliente. O que nós queremos é conhecer o cliente que nos procura, aquele que nos entrega os documentos, que acreditem que nós o conseguimos ajudar, para nós vermos de que forma é que podemos potenciar a nossa ajuda. E quando eu digo potenciar, não é vendas. Isso, para nós é claro. A maior parte das pessoas associa saber os dados a querer lhe vender mais coisas e a querer não sei o quê. Não, o que nós queremos é acrescentar valor. Acrescentar valor àquela pessoa. É suprimir necessidades ou dores que aquela pessoa tenha. Através dos conteúdos, através de ferramentas, através de produtos, porque não? Ou seja, é esse o caminho. Nós não queremos
não queremos impingir nada, nem queremos vender nada às pessoas. Nós queremos que as pessoas olhem para o Doutor Finanças como um portal de literacia financeira, alguém que os ajuda a tomar melhores decisões financeiras. Portanto, tudo o que nós podemos fazer para o fazer é isso que nós estamos a fazer. Sem querer ir em demasiado detalhe, à questão do investimento, mas em bom rigor, portanto, nós em Portugal temos as soluções de investimento são muito focadas, centradas nos bancos, não é? E em alguns bancos de investimento que existem. Também não são muitos, mas que existem e que geralmente têm uma oferta, seja mais a banca tradicional, tem uma oferta muito, muito restrita, a maior parte das vezes, daquilo que são produtos financeiros. Produtos refiro-me a investimentos, sejam nos vários formatos, sejam ações, ETFs, o que quer que seja, fundos de investimento, o que quer que seja. Isto, imagino também que seja fruto da tal questão da literacia financeira que falávamos no início, olhando, e aqui já misturando conceitos, olhando a questão, até porque já falaste em internacionalização há pouco, primeiro, tu sentes que a nível de literacia financeira, isto é um problema nacional, estamos atrás, eventualmente, de outros países, do ponto de vista da literacia financeira, e daqui lanço uma segunda questão, que é, já falaste há pouco na questão da internacionalização, começar a olhar para outros países, para que outros países é que vocês estão a olhar, se é que podes revelar, obviamente, e imagino que se estão a olhar para esses países é porque também identificam que há algumas possibilidades de mercado, que existem também alguns problemas na questão da literacia financeira. Como é que tu vês esta questão num contexto mais internacional? Ou seja, é um problema só nosso? Seguramente que não é? Mas em que posição é que nós estamos? E de que forma é que vocês, de alguma forma, vão tentar crescer em cima disso, não é? Portanto, vão expandir também a vossa atividade para outros países. Certo. Então, a primeira pergunta, isto é transversal no mundo, não é transversal em Portugal. Pois há uns países que já têm mais ferramentas, outros menos ferramentas, há uns tipo a Austrália, Estados Unidos, sei lá, Inglaterra, países que já investiram muito sobre dar informação e esta coisa dos intermediários é quase obrigatória. O que nós fazemos em Portugal, noutros países é obrigatório ter alguém no meio para gerir esta relação entre cliente e banco, e noutros ainda estão mais atrás. Portanto, é transversal e existem problemas no mundo inteiro. Logicamente que em proporção, como nós somos 10 milhões, somos um país mais pequenino, aparecemos sempre na cauda, não é? Aparecemos sempre muito, muito, muito na cauda. Depois, respondendo à tua pergunta, onde é que nós estamos a olhar? Estamos a olhar para o país mais natural, que quase todas as empresas em Portugal olham primeiro, que é aqui ao lado, que é a Espanha, e temos a olhar também para a Itália, que há de ser por aí que nós vamos dar os primeiros passos no próximo ano. Levando o quê? Levando aquilo que nós fizemos em Portugal, uma experiência diferente em fazer crédito de habitação. Lembra da nossa história, eu comecei a fazer crédito de habitação no Deutsche Bank, a primeira empresa foi fazer crédito de habitação e hoje nós fazemos crédito de habitação. Foi isso que nos ajudou e potenciou fazer tudo o resto à volta. Portanto, há de ser por aí que nós vamos. Primeiro, potenciar uma melhor experiência baseado nas ferramentas que nós temos e naquilo que já construímos em Portugal, mas focado naquilo que nós realmente achamos que podemos acrescentar valor, que é ter uma melhor experiência. Se estivermos a falar em crédito de habitação, então se está no crédito de habitação. Certo. Ou seja, aquilo que eu depreendo das tuas palavras é que é quase uma questão cultural, não é? Por isso é que vão por essa linha de Espanha e Itália, não é? Ou seja, provavelmente também existe aqui alguma relação eu pelo menos tenho essa opinião, e aquilo que dizias, deste um bom exemplo, o caso dos Estados Unidos, por exemplo, onde as pessoas estão muito mais familiarizadas com conceitos de investimentos. Quando falamos o seu próprio scoring, não é? Vão ao telemóvel e tem o seu rating. Exatamente. Coisa que em Portugal isso não existe. Sim, isto é os latinos, nós os latinos temos
esta questão emocional, não é? E nós, os espanhóis, Menos os racional e mais italianos, emocional, não é? isso. E os números, não é? Nós olhamos para os números dos vários países, nós estamos a olhar para muitos países, Uhum. muitos países, não é só esses. Na nossa análise, é uma análise mais alargada, depois foi diminuindo, e os números também nos ajudam a tomar algumas decisões e alguns caminhos. Se estamos aí para aí, é porque nós achamos, pelo menos a nossa expectativa, que aí faz mais sentido. Certo. Imagina, o setor financeiro ir para a Austrália. Era maravilhoso para nós. É um país super evoluído, quer em termos tecnológicos, quer em termos de literacia financeira. Existem 500 mil como nós a fazer, se calhar, provavelmente, ou com quase toda a certeza, melhor do que nós. Portanto, se calhar aí nós não íamos, no momento zero, acrescentar grande valor. Vamos tentar, de alguma forma, ir para um sítio onde nós achamos à partida que podemos Certo. acrescentar mais valor e ajudar mais. Sim, e são naturalmente desafios, dada a dimensão dos países, já Sim, diferentes. bastante assinaláveis, não é? É, Portanto, é. já só é possível com o grau de experiência que vocês já aportam. Nesta altura, portanto, isto é inevitável, no âmbito da pandemia, e falavas há pouco na questão das moratórias, vocês dizias que as pessoas pouparam mais, sentes que há uma relação direta, ou seja, as pessoas deixaram de pagar a renda da casa, o crédito de habitação, para poupar esse dinheiro, foi por dificuldade. Como é que achas que de algum modo o fim das moratórias podem colocar em causa, porque era um dos medos a determinada altura, tanto é que elas foram sendo prolongadas, o fim das moratórias foi sendo prolongado por várias vezes, porque existia algum receio, não é? Que o impacto depois do incumprimento, no fundo, que revivêssemos tempos passados, não é? E que todos nos lembramos, porque são passados, mas não são assim tão longínquos, portanto, tem meia dúzia de anos, pouco mais. Sentiste ou sentes que as pessoas pouparam esse dinheiro, fizeram-no por dificuldade? Vês que há algum tipo de, pelos dados que vocês têm, algum eventual risco de incumprimento, como aconteceu há 10 anos atrás, na questão do crédito de habitação, ou foi um problema que foi sanado, no fundo foi atirado para a frente, não é? Empurramos a questão para daqui a 30 anos ou 35, mas entretanto as coisas em teoria se irão compor e portanto não irá ter impacto na economia. Qual é que foi a sensação com que ficaste? A sensação com base Olha, nos números, certamente já analisado. olha, no início eu confesso que tinha uma opinião diferente da que tinha hoje. Eu achei que os fins das moratórias podiam trazer desafios gigantes. Diz-nos os dados atuais e o que os bancos dizem, não só o que nós vimos, mas também o que os bancos vão dizendo, que o fim das moratórias não está a ter um impacto negativo na economia. Foi uma excelente medida, visto para trás, porque o que levou as pessoas a pedir, ou grande parte das pessoas a pedir moratórias, foi a incerteza, foi o desconhecimento. Foi uma que eu não sabia o que é que ia acontecer amanhã, então ou grande parte das pessoas pediram, grande parte das pessoas que pediram as moratórias foi por isso, para precaver algo que pudesse vir a acontecer no futuro e que ainda não acabou, não é? Nós ainda não estamos agora todos confinados outra vez, não é? Nesta fase. Portanto, foi uma boa ferramenta, parece-me. Também foi uma boa ferramenta de proteção dos bancos. A pior coisa que os bancos podem ter é incumprimento. Não é? Os bancos servem para emprestar dinheiro, não servem para recuperar dinheiro que emprestaram. Portanto, foi uma boa ferramenta, porque deu aqui um alento ao lado do consumidor em poder também atravessar estes períodos mais difíceis, enquanto estava tudo fechado, e restauração, todas aquelas coisas que nós sabemos que aconteceram no último ano e meio. O que eu sinto é que todos nós já sabíamos mais hoje do que na anterior crise, não a pandémica, mas sim a da Troika, não é? Nós também temos vindo a crescer em termos de literacia financeira, em termos de informação. Hoje há mais informação do que o que havia há 10 anos atrás. Portanto, e as pessoas hoje já foram com algum receio. Depois também as moratórias, toda a coisa boa das pessoas estarem fechadas, não é? Ao estarem fechadas não conseguiram gastar, ou tiveram mais dificuldade em gastar o dinheiro que estava a ficar de lado. Não podiam ir à rua, não podiam consumir, pudessem pela internet, ou seja, houve uma diminuição
de consumo, não é? Isso também foi notório também para a economia. Portanto, em resumo, o que é que eu dizia? Boa medida, por parte dos bancos e do governo, bem utilizada pelas famílias, parece-me, na sua generalidade, na maioria, e quanto à expectativa inicial que eu tinha, acho que não está a ter o impacto que era previsto no início. Que as pessoas todas gastaram dinheiro durante a pandemia e agora ninguém vai conseguir pagar e as moratórias foi uma medida péssima. Não me Certo. parece, ao dia 2, não é? Como também Sim, ainda não vimos o fim, ainda não há um fim previsto da pandemia, não sei o que é que irá acontecer no futuro. O que me parece é que também os bancos têm muita vontade em ajudar as pessoas a que não incumpram. E isso parece-me uma boa estratégia, uma boa medida também. Ou seja, encontrar formas que as pessoas consigam continuar a cumprir com as suas responsabilidades. certo. Provavelmente também não, partilho dessa opinião e provavelmente isso não teve ou não está a ter tanto impacto porque, em bom rigor, o desemprego não aumentou em determinada altura se temeu, não é? Portanto, em princípio, se as pessoas não tiveram uma quebra de rendimentos, também não há motivo para deixar de cumprir com o crédito, habitação. Obviamente, aliás, em vários setores se sente a falta de mão de obra qualificada. Isto eu diria que é transversal a várias áreas de atividade, todas elas com o seu know-how, mas com diferentes, com áreas que não, quer dizer, da área do IT à área da construção, quer dizer, eu assisto em todos os setores, mas esse era um desafio, e eu diria que agora vamos ter outro, e que também está relacionado com o crédito de habitação e com a literacia financeira das pessoas, e com a gestão financeira das famílias, no fundo, que tem a ver com a redução dos estímulos que já foi anunciada, por exemplo, nos Estados Unidos, mesmo pelo próprio Banco Central Europeu, que fará com que exista um aumento das taxas de juro nos Estados Unidos já no próximo ano, na Europa não tenho a certeza se será já no próximo ano, mas isto para, de alguma forma, controlar também o problema da inflação. Isto, no fundo, quase como aquele cobertor que fica curto, não é? Se tentamos cobrir a cabeça, ficam os pés descalços, cobrimos os pés, fica a cabeça de fora. Portanto, para se tentar sanar um problema não é, que a questão da inflação, da subida da inflação está a atingir valores recorde e que se achava que seria temporário, em princípio as taxas de juros irão subir e por isso as pessoas, falando de uma forma muito simples, que hoje pagam 300 ou 500, amanhã vão pagar 400 ou 600, ou o que for, mas seguramente vai ter um impacto no crédito de habitação. Como é que vocês estão a olhar para esta questão? Ou seja, eu pessoalmente tenho a sensação de que, e como dizias há pouco, aprendemos na última crise, ou seja, taxas de esforço que são pedidas portanto, atualmente, nos dias, desde que foi aberta novamente, em bom português, aberta a torneira novamente do crédito de habitação há talvez, não sei, 4, 5, 6 anos, os requisitos começaram a ser maiores do que eram se calhar há 15, certo. portanto, isso depois tem impacto nas taxas de esforço que as famílias têm, a questão do próprio crédito de habitação, em determinado momento, há 10 ou 15 anos, quer dizer, em tom informal, muitas vezes dizendo, quer dizer, o banco, as pessoas iam lá pedir dinheiro para casa e traziam a casa, traziam um carro e traziam ainda a moto, ou a moto d'água, o que desse mais jeito. Portanto, tudo no mesmo pacote, e portanto é que depois quando implodiu tipo o castelo de cartas, portanto as coisas tiveram todo esse impacto, ou seja, agora já não é assim, não é? Portanto, agora aparentemente não é assim, portanto há limites máximos de concessão de crédito em função de rendimentos, a tal taxa de esforço e tudo mais. Portanto, olhando para esta questão das subidas de taxas de juro, achas que vamos ter alguns problemas? Isto é sempre futurologia, é sempre uma opinião pessoal, mas pronto, é sempre o risco de ser futurologia, mas achas que vamos ter problemas de maiores com isto, ou que hoje em dia as pessoas já estão mais precavidas, já estão mais consciencializadas,
Eventualmente as pessoas que foram fazendo crédito de habitação nos últimos anos, nos últimos 7, 8 anos, se calhar já são de uma geração diferente do que as que faziam há 20 anos, eventualmente já podem ter por trás, não sei, estou a especular, outro tipo de preocupações e know-how financeiro. Achas que vamos ter problemas com a subida de taxas de juros significativos? Que vai ser um problema a prazo? Olha, tu resumiste bem. Resumiste bem aquilo que aconteceu e supostamente o que pode advir daí. E como é que resumiste bem? Há 10 anos atrás era diferente de hoje, como tu disseste. Depois da Troika, o Banco de Portugal teve necessidade de legislar. E hoje existem efetivamente regras mais apertadas na concessão de crédito que não existia antes. Nomeadamente a taxa de esforço, como tu referiste, nomeadamente os prazos dos empréstimos, nomeadamente o LTV, ou seja, o financiamento de garantia, não é? Aquilo que tu dizias que dava para levar tudo hoje, não. Tens que pôr capitais próprios. Qual foi um dos grandes problemas que existiu na crise anterior? Foi as pessoas quererem vender a casa e a casa não valia o que eles deviam. Não é? Não tinham almofada, tinham pedido mais dinheiro que a casa valia. Hoje não. Ou seja, o que é que eu antevejo? Antevejo que a subida de taxa de juros vai trazer desafios a todos. A mim, a ti, a todas as pessoas. Portanto, vamos ter que encaixar no nosso orçamento um valor maior que aquilo que encaixamos hoje em dia. Isso é completamente transversal. Vai trazer dificuldades gigantes a quem não fizer orçamento ou não tiver as contas controladas. Porque qualquer subida, por mínima que seja, traz impacto para as contas, logo eu posso ter desafios acrescidos para gerir as minhas finanças pessoais. Se acho que vai ter os impactos que teve no passado, acho que não, por isto, porque hoje em dia o crédito que é dado, com as regras que é dado atualmente, permite encaixar alguma almofada. Também as pessoas hoje, as mais atentas quando fazem crédito de habitação, recebem, porque é obrigatório, e junto da FIN, a FIN é o documento que sai, é a carta de aprovação do crédito, se a prestação subir mais 1% ou subir mais 2%, quanto é que será a prestação? E os bancos, quando estão a aprovar o crédito, já prevêem também esta subida. Portanto, hoje encaixa-se o valor da prestação que vamos pagar hoje com uma potencial subida. Portanto, os próprios bancos, ou seja, toda esta dinâmica à volta do crédito já está a tomar medidas, umas mais perceptíveis por parte das pessoas e do consumidor, outras menos perceptíveis, para mitigar, de alguma forma, que volta a acontecer o que aconteceu há 10 anos atrás. Certo. Agora, depende, não é? Depende do que subir. Eu não me esqueço que a Euribor estava nos 5. Agora certo, está negativa. Exato. E agora está negativa, não é? Pois. Exato. E isto não foi assim há tantos anos, foi há 10. Certo. Estava nos 5 e qualquer coisa. Sim, e isto seguramente também vai trazer um desafio para as empresas. Porque também sabemos, e não é mau, quer dizer, no setor empresarial estamos sempre altamente alavancados no financiamento e faz parte dos próprios negócios, sobretudo capital intensivo, portanto, indústria, etc. Seguramente que será também uma oportunidade para vocês, uma vez que entraram nesse ramo mais recentemente. Numa lógica mais pessoal, tem aqui mais 2 ou 3 questões que queria fazer também para terminarmos. Enquanto líder da empresa e tendo em conta o crescimento que a empresa teve nos últimos anos, não é? Portanto, dizias há pouco, hoje são 165, creio eu, pessoas. Quais são os principais? Portanto, isto, quer dizer, começou num barquinho de borracha, não é? E hoje em dia é um petroleiro que já tem uma dimensão bastante assinalável. Quais são os principais desafios enquanto líder da empresa que tem contribuído, no fundo, para o sucesso deste crescimento, que tem sido um crescimento sustentado e, como tu disseste e referiste várias vezes ao longo da entrevista, este é um negócio que existia há 10, 20 ou 30 anos, é um negócio que já existe há muitos anos, não é? E no fundo vocês estão a crescer assentes em algo que supostamente é um produto maduro, mas basicamente vocês transformaram o modelo de alguma forma têm transformado o modelo de negócio
obviamente depois também abrangendo novas áreas, esta questão da literacia financeira que falamos durante a conversa, também alavancará, e está a alavancar seguramente, e vai permitir o vosso crescimento. Mas enquanto pessoa, o que é que tem sido o que é mais desafiante, que te causa maiores dores de cabeça, mas ao mesmo tempo também maior reconforto no final do dia? Olha, o maior desafio nas empresas, eu pelo menos defendo isso, são as pessoas. São as pessoas e olhando para as pessoas sempre de forma positiva. As empresas não existem, não é? É um nome. O que está por trás de qualquer empresa são pessoas. E é isso. E desde a origem do Doutor Finanças que o nosso foco é esse. O meu foco tem sido isso. Olhar para as pessoas. O que é que eu posso fazer pelas minhas pessoas? Como é que eu potencio as minhas pessoas? Como é que eu faço crescer as minhas pessoas? Como é que pessoas que trabalharam, que eram meus empregados, hoje são sócios e donos também do Doutor Finanças? Como é que eu reúno à minha volta pessoas que acrescentem valor por uma causa comum, por um propósito comum, que é ajudar pessoas, não é? Ajudar os nossos para poder ajudar os outros. E é isso, esse é o meu dia, com todos os desafios que isso traz, não é? Gerir pessoas é a coisa mais, é o maior desafio, seja em qualquer parte da sociedade, seja nas empresas, seja noutra coisa qualquer. Esse é o desafio, é o grande desafio, é nós olharmos, e eu defendo muito isso, olhar para as pessoas enquanto pessoas e não olhar para a empresa que trabalham lá pessoas. E essa acho que tem sido um dos méritos do Doutor Finanças, no desafio de gerir pessoas, transformar isso numa coisa positiva que hoje nos permite ser 65. E quem é o responsável disto? São as pessoas. Certo. Não sou eu, são as pessoas que estão comigo desde o início e continuam, e que todos os dias entram. Nós, na pandemia, acho que entraram 48 pessoas novas para o Doutor Finanças. São essas pessoas que nos potenciam e nos ajudam a ser o que somos hoje e a sonhar em ser algo no futuro ou no amanhã. Certo. Vocês, enquanto empresa de serviços, estão seguramente também a passar pela transformação que, sobretudo as empresas de IT e de serviços estão a passar, que é a questão do modelo de trabalho. Vocês já têm um modelo de trabalho definido, estão também, na maior parte dos casos, a testar a solução. Qual é que é o vosso modelo de trabalho? Alterou face àquilo pré e pós-pandemia? Alterou. Já testámos algumas coisas e neste momento fechámos um modelo que já está em vigor há alguns meses, que é flexível. Nós damos a possibilidade às pessoas de trabalhar onde elas quiserem, onde elas se sentirem mais felizes. Seja no escritório, em casa, na praia, seja onde elas se sentirem mais confortáveis a trabalhar e que o permitam. Mas testámos em agosto a semana dos 4 dias, que é uma coisa que lá fora começa a existir e nós quisemos também testar, sem reduzir remuneração, dando mais conforto. Nós achamos mesmo que esta coisa das empresas e das pessoas tem que haver equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Portanto, quanto mais felizes as nossas pessoas estiverem, melhores são os resultados. E o que é certo é que todos os meses as nossas pessoas têm provado isso. Nós temos crescido, felizmente, todos os meses, mesmo em pandemia, não houve um único mês que nós não crescêssemos em relação ao mês anterior. Portanto, é por aí. Nós decidimos, neste momento o modelo é flexível, nós temos um escritório em Miraflores. Agora, óbvio, estamos todos tudo em teletrabalho, com as novas medidas. Temos muita gente a trabalhar de casa. Hoje, também os desafios do recrutamento, nomeadamente a IT, como tu sabes, nós hoje temos colaboradores no Brasil, temos colaboradores em Braga, temos colaboradores, sei lá, em Bragança, temos colaboradores espalhados pelo país, aquela coisa de ir todos os dias para os escriteiros 9 às 6 caiu em desuso, pelo menos na nossa opinião, desde que as pessoas acrescentem, desde que as pessoas cumpram aquilo que as faz felizes e que a nós, como é óbvio, enquanto empresa também acrescentem aquilo que nós pedimos dela, é um bocadinho diferente se eles a esta hora estão todos a trabalhar ou se estão a beber uma Coca-Cola numa esplanada. Cada vez mais é um bocadinho irrelevante, até porque tu deixaste de poder controlar, não é? Tens que confiar. Hoje em dia, as empresas também são feitas disto de confiança. Nós temos que confiar nos nossos. Sim, e criar as ferramentas, e no fundo criar as ferramentas não é? que são necessárias. Óbvio que sim. As ferramentas que permitem definir métricas, não é? para as pessoas, para as equipas, para a empresa,
Porque no Não, final... claro que sim, e as regras serem transparentes. Eu tenho aqui, tenho 2 ecrãs à minha frente, um deles está com o Power BI, nós sabemos tudo o que está a acontecer na empresa toda, como é óbvio. Isto é importantíssimo. Não é? É preciso tu criar as condições para depois poderes ter um modelo flexível. E nem todas as empresas, atenção, conseguem ter. Nós, enquanto prestador de serviço, enquanto digitais, estar a falar aqui, ou na minha casa, ou no Porto, ou no Brasil, ou nas Maldivas, que agora é moda, está toda a gente ir para as Maldivas, Exatamente. eu ponho um fundo e é irrelevante, desde que eu esteja com um sorriso quando falo com os meus clientes, ou que esteja, para nós satisfaz a necessidade que nós temos e acho claramente, acreditamos pelo menos que é por aí o caminho. Até porque o desafio de contratar é gigante. E não és tu que vais decidir as regras. Hoje em Certo. dia nós notamos isso. Cada vez mais são as pessoas que vão decidir as regras. As pessoas hoje vão ter opções que não tinham antes do Covid. Nós assistimos, antes do Covid, tu querias ir trabalhar lá para fora e tinhas que pegar na trouxa, fazer a mala e ir para outro país qualquer. O Covid veio mostrar que não é bem assim, não é? Tu hoje trabalhas para qualquer parte do mundo através de Portugal. O Covid fez-nos Sim, evoluir a sim. todos, enquanto organização, enquanto empresas, enquanto realidade social, a todos. Nós hoje chegámos todos à conclusão, ou quase todos, que as reuniões por Teams são mais produtivas. Tem uma hora de início, tem uma hora de fim, tu gravas, quem não está a horas grava, vai ver a gravação depois, cumpres horários, não vais para uma reunião de meia hora e ficas lá 3 horas a discutir coisas, falam de cada vez, não é? Temos esta coisa boa, não é? Ninguém se percebe se falarmos todos ao mesmo tempo. Ou seja, há muita coisa que nós crescemos todos e aprendemos e temos de tirar. Agora, nada disto substitui, como é óbvio, a relação. Nós estamos todos em casa, mas nós de 15 em 15 dias estamos todos juntos. Seja no time, seja em eventos que organizamos, amanhã à noite vamos estar todos juntos. Vamos estar todos juntos aí num evento de fim de ano. Todos juntos através de Teams, mais uma vez, porque assim as regras nos permitem. Ou seja, é preciso tu teres ferramentas, primeiro porque as pessoas sintam-se acompanhadas. É muito importante esta parte humana, nós ligamos muito a isso. É muito importante a relação, que nós tentamos o mais possível mantê-la. As equipas vão vindo ao escritório para criar engagement, para almoçarem, para estarem entre elas, assim o Covid o permita. Mas é preciso olhar para a frente e para o mundo e para o que aí vem, de peito aberto, e acolher estas medidas e testá-las, não ter medo de errar, de testar, porque o futuro está aí mesmo à porta. Certo. Ou seja, no fundo são também, e és também pessoalmente defensor do lema da mais liberdade, mais responsabilidade, não é? Porque no fundo é isso que permite as pessoas trabalhar a partir de casa, não é? Portanto, as pessoas têm mais liberdade para gerir o seu tempo. Obviamente isso acarreta maior responsabilidade, porque em bom português as coisas têm que aparecer feitas, não é? Existe um processo, um caminho, não é? Uma série de as ferramentas adequadas, todos os indicadores que, como dizias há pouco, estavas a olhar para o Power BI, que no fundo monitorizam aquilo que é o negócio da empresa e que a faz sustentar, obviamente, e o posto de trabalho de toda a gente, mas depois dando a liberdade às pessoas de gerir melhor o seu tempo. Para finalizar, uma outra questão pessoal, tu tens um ritual que lhe chamas de walking meeting, que eu acho bastante curioso e engraçado. Inclusive, há dias vi que tiveste uma espécie de uma entrevista informal com um candidato portanto, que trouxeste para as tais tuas walking meetings. Eu achei um conceito bastante curioso, porque, bem, imagino que seja completamente diferente. Nós, quando estamos num contexto formal, tendemos a ter um comportamento diferente. Mas, no fundo, a questão é para ti, não é para ser eu aqui a estar com suposições. Como é que nasce este teu ritual? Qual é o objetivo e o que é que consegues obter daqui, deste tipo de reuniões informais? Olha, o conceito não é meu, primeiro é o seu dono. Eu fui introduzido neste conceito há relativamente pouco tempo, 3 ou 4 meses, porque recebi um convite de uma empresa que se chama Departamento de Marketing, da Inês Chimas, que é a sua CEO, fomos almoçar e depois ela lançou-me o desafio de fazermos uma walking meeting e eu confesso que fiquei fã. E a partir daí tenho feito várias mesmo. Aliás, todas as reuniões assim mais formais, inclusive a entrevista, como tu falaste há pouco tempo, eu faço nesse modelo. E ela disse-me 2 coisas que a mim me fez sentido.
que é quando estás a fazer um longo caminho, estás a caminhar lado a lado e na mesma direção. E só isto já vale por si, porque desbloqueia imensas coisas. É fantástica a forma quando tu vais a caminhar lado a lado e na mesma direção, desbloqueia. Quando estás numa reunião frente a frente, estás em confronto. Quer queiras, quer não. Dispersão, não sei o quê, de lá para cá. Portanto, há aqui um desbloqueador gigante. Depois tem a parte física, não é? Acabas por fazer 5 km, o que é simpático também, andar para um lado e para o outro, e também acabas por melhorar a tua saúde física. Mas o mais importante é isto, acho que é um desbloqueador, é mais ou menos inovador, não é? Todos nós não ouvimos, para mim foi uma novidade. A partir daí tenho tentado implementar cá dentro, que todas as minhas pessoas também o façam, porque eu acho que só assim é que faz sentido. Ou seja, eu acho que a vida não é feita de confronto, é feita de caminhar de lado a lado e na mesma direção. E é isso que nós tentamos fazer cá dentro do Doutor Finanças, e este conceito veio cair que nem gingas, como se costuma dizer. Muito bem. Rui, foi um prazer, agradeço a tua disponibilidade. Para quem nos ouve e para quem nos vê, alguma questão que tenha a fazer, que nos coloque idealmente no YouTube, seguramente quer eu, quer o Rui, depois faremos chegar as respostas. E agradeço uma vez mais a tua disponibilidade. Creio que terá sido uma conversa muito enriquecedora, não só para mim, mas para quem nos ouve também. E portanto só tenho a agradecer a tua presença. Obrigado, eu, João, pelo convite. É sempre um prazer poder falar sobre um tema que me é tão querido e poder também chegar à tua audiência. Um abraço e até breve. Um abraço, até à próxima.